Bom dia! O programa Agora é Mais está no ar e hoje vamos falar sobre decoração para quarto de bebê. Este cantinho deve ser elaborado pensando nas tendências de mercado, nas dimensões e no conforto do pequeno morador. Venham comigo que vocês vão adorar! Oi, estamos aqui no ateliê Bless Barn em Indiana com a empresária Lívia Veloso. Seja bem-vinda, Lívia. E nós vamos falar sobre decoração de quarto de bebê. Lívia, quais as dicas para as mamães que estão montando o quarto de bebê? A minha dica principal é sempre a praticidade, porque como vai ser um local onde ela vai ficar muito tempo, precisa ser prático, tanto na quantidade dos móveis, na circulação, como na limpeza, tudo tem que ser muito prático. E o berço é o principal móvel, né? Eu acho que assim, quando as pessoas pensam em quarto de bebê, o que vem em mente é o berço. Me fala um pouco sobre esse elemento principal do quarto. Então, é a primeira peça que a gente pensa, né? Como você falou. Então, os estilos, existem muitos estilos de berço. Hoje, a recomendação, aliás, é uma norma nova, que é que a grade seja fixa. Então, todos os berços agora saem de fábrica já com a grade fixa, por causa da segurança mesmo do bebê. Quando ele cresce, ele começa a se apoiar na grade e às vezes aconteciam acidentes. Entendi. E o estilo? A gente tem estilo contemporâneo, tem um estilo mais clássico. Me fala um pouco desse universo. Então, a gente tem, aqui mesmo no ambiente, a gente tem 3 estilos diferentes, né? Esse estilo é um berço americano, um modelo americano, que eu digo, porque essa lateral dele, ela vai servir depois como uma cabeceira para uma cama box, para uma cama de casal comum, uma cama box. E ele é um berço super tradicional, o modelo dele é tradicional. A gente tem um outro berço que ele é arredondado, e tem os pés no estilo retrô, ele já é um outro, já aquela proposta do retrô, né? E que pode ser usado no meio do quarto, no né? Meio do quarto, isso. Esse outro, ele tem esse arredondado também, mas ele é um berço mais pesado, é um berço de madeira, que ele já lembra peças bem antigas mesmo, do século XIX, é um outro modelo com pés bem clássicos também. Então a gente tem para todos os gostos, né? Todos os estilos. E todos em madeira. A grande maioria é madeira, mas hoje em dia a madeira maciça, ela está bem difícil de se encontrar. E também os móveis, as partes retas dos móveis, elas são feitas em MDF, sem nenhum prejuízo assim para o móvel. Ah, entendi. E sobre cores, né? Quais as cores mais procuradas para meninos, para as meninas? O rosa em todas as tonalidades. Esse aqui, por sinal, tá um luxo, né? O rosé é o que eu tenho mais feito. E o rosa, então, em várias tonalidades, e o cinza. O cinza, ele entrou assim de 2016 para cá, 2015, 2016, junto com aquela proposta também do estilo nórdico, com cores mais frias. Então a gente usa muito, tem usado muito cinza, compondo com cores, com rosa, com cores femininas, o amarelo, que é tanto para menino como para menina, com azul escuro, com tons de azul mais claro, mas o cinza, ele é muito procurado também. E sobre as tendências, né, para o quarto? Os berços coloridos, eles estão em alta? Então, berço colorido, as estampas geométricas, né, como eu falei, entrou cinza junto com estampas geométricas, o chevron, que aqui no Brasil, o ano passado, foi assim, fiz muitos enxovais com a estampa chevron em várias cores, e essa é uma tendência que ainda continua, para quartos mais modernos, né? Para o estilo mais moderno. Agora, para o estilo clássico, aquele estilo mais tradicional, continua o rosinha, continua o azulzinho, os tons neutros, os candy colors também, né? Para esses modelos mais clássicos. Sim. Bom, então, na verdade, tem que ficar
A cara da mãe, né? Tem que Porque ficar ainda a cara o da bebê mãe. ainda não tem o estilo Não, dele. não. Mas e eu acho que fica bem personalizado. E o quarto de bebê eu vejo também pela procura no escritório. As pessoas querem sempre um diferencial, É. então assim, não existe mais aquilo de olhar a revista e Não, falar eu quero esse, não né? é sempre assim, não. E hoje tem muita novidade Muita em coisa. relação às cortinas, aos É, tapetes, quadrinhos, né? A parte de é. acessório, tem muita coisa que dá para deixar bem personalizado, né? Então, a gente trabalha com um sonho, né? Sim, Que é o sonho de ser mãe. Então, aquele ambiente, tem que ficar com a cara da mãe. sim, E então, isso que a gente fala, mas isso está usando, ou isso ainda usa. Não existe isso. sim, Existe o que ela concordo. quer, o que ela gosta, o que ela está pensando que vai ser o lugar que ela vai ficar vivendo, né, esses momentos, esse momento que é tão feliz na vida da mulher, E né? bastante tempo, E né? Porque a bastante amamentação, tempo, você a fica ali, amamentação é bastante eu que o tempo, diga. a troca de fraldas é toda hora. Então tem que ser, como a gente falou no começo, prático, aconchegante, gostoso, né? Uma coisa que seja bonita, sim, mas que ela também possa fazer a Sim, manutenção de uma maneira bem fácil, bem prática. limpeza, né? Devido às Isso. alergias E tudo também, isso. segurança, acho que é super Segurança. importante. Lívia, muito obrigada, Eu que foi super agradeço. esclarecedor. E agora vamos conhecer um pouquinho desse ateliê. No final da minha gravidez, eu acabei mudando de casa e eu precisava adequar a Catarina de 1 ano e 8 meses e o Antônio queria nascer no mesmo quarto. Qual a principal dúvida? Qual o tema utilizar? Então eu utilizei o tema céu, que seria relacionado tudo ao céu, nuvens, balões, aviões. E o quarto da Catarina, que eu já tinha, era nos tons de cinza e rosé. Então, o berço que eu iria passar para o Antônio, que estava no tom de cinza, continuou. Eu mudei somente o estofado. E a cama da babá eu reaproveitei e fiz um gradil como berço, com a portinhola para a Catarina poder entrar e sair, porque ela é muito arteira. E eu reaproveitei tudo que tinha no quarto dela, todas as almofadas, nos tons de rosé, cinza e esse mix de materiais, né? Que nós temos o tricô, temos um bordado à mão, os tecidos diferenciados. E para fazer o composê com os tons que já existiam no quarto dela, eu reutilizei o cinza no quarto do Antônio, né, na decoração do quarto dele, com os tons de azul. E o grande diferencial foi encontrar o que eu faria para decorar essas paredes com esse tema de céu, que seria com o uso de aviões, balões, asa deltas. E aí qual foi a minha ideia? Montar painéis em MDF e usar na parede da Catarina os tons de rosé, vermelho, os tons femininos, e na parede do Antônio usar os tons masculinos, então com verde, azul, e trazer esse ar mais colorido para o quarto. A cômoda do Antônio eu reaproveitei uma que eu tinha na fazenda, então ela foi repaginada e eu coloquei o tom de azul que eu queria para dar aquele toque masculino no quarto. Mudei os puxadores. E a poltrona eu também modifiquei, coloquei um tecido que se adequaria aos tons do quarto dele. Como o tema é céu e meu marido é carioca, eu quis prestar uma homenagem e coloquei algumas fotos do Rio de Janeiro. Esta luminária de nuvem já existia no quarto da Catarina e eu quis montar um composê com outras nuvens com iluminação indireta. Qual foi a ideia? Fazer os recortes das nuvens em painéis de MDF com uma iluminação de LED. Espero que vocês tenham gostado do quarto dos meus filhos que eu fiz com tanto carinho. E aguarde, porque temos muito mais sobre quarto de bebê.
sorriso muda tudo. Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal de Presidente Prudente Região. O sabor inconfundível das receitas fiéis à tradição oriental. Umê, culinária japonesa. Pensando em mudar para Miami, mas não sabe por onde começar? Muito além da moradia e do visto, a 305 Tours cuida de cada detalhe para que você não precise quebrar a cabeça durante seu processo de relocação. Conhecendo seu perfil, podemos dessa forma guiá-lo e disponibilizar tudo conforme suas necessidades. Por exemplo, imagine chegar e já ter alguém te esperando no aeroporto com uma linha de telefone ativada. Em seguida, você segue para seu novo lar, já abastecido conforme sua escolha. Comida, itens de higiene pessoal, eletrônicos, bens indispensáveis para sua casa e até carro na garagem. Ainda damos auxílio para que você abra sua conta no banco, encontre a melhor opção em educação para seus filhos, te apresentamos a vizinhança e disponibilizamos um assistente que pode te ajudar em outras necessidades. Há 35 anos no mercado, a Audioway desenvolve projetos personalizados de home theater e oferece soluções em sonorização, som ambiente e automação residencial. E aqui nós temos alguns modelos de amplificadores e um muito interessante é o amplificador de parede LAC, que ele é utilizado para ambientes que não precisam de som muito intenso, como dormitórios, closets e banheiros. E nós temos o alto-falante de teto com Bluetooth, que ele já tem amplificação própria, controle remoto e dispensa o uso de outros equipamentos. A linha de produtos oferecidas pela Audioway tem as melhores e mais conceituadas marcas do mercado. Aqui temos alguns conjuntos de home e com destaque para o sistema Dolby Atmos, que é o mais moderno hoje no mercado. Estamos aqui na Usinato com o Rony e o Marcos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com você. Nós vamos entender um pouco o processo de fabricação dos painéis que nós vimos no quarto dos meus filhos. Qual a variedade que vocês têm de produtos? Na verdade, como a Usinato, ela também é uma fabricante de móveis sob medida, então a variedade de produtos é gigante, né? Nós fazemos toda a mobília de todos os ambientes da casa e agora, vindo essa forte tendência dos painéis vazados, aí a variedade aumentou ainda mais. Então a gente faz para todos os ambientes, inclusive para a área externa. Ah, que então, interessante. A gente trabalha com todo tipo de produto material, sendo ele o MDF. Entendi. Mas o MDF usado internamente e externamente é diferente? É diferenciado. O externo, ele recebe todo um tratamento especial, ele é chamado de Super MDF. Ele tem 50 anos de garantia. Nossa. Submerso, né, um enterrado, ele recebe 50 anos de garantia. Vai partir da criatividade, né? Dos clientes, né, e dos arquitetos que acompanham. E qual é o tempo de, assim, desde a criação, produção, né, execução, até a entrega na casa do cliente? Depende bastante, né? Depende da nossa demanda aqui. A execução de móveis sob medida, geralmente nós estamos numa média de 60 dias da definição do projeto, né? A execução e a instalação do produto na casa do cliente. E os painéis vazados aí tem uma redução no tempo de 10 a 15 dias, geralmente. A gente tem conseguido atender a demanda de uma forma mais rápida também. Certo. Os painéis vazados, ou os muxarabes, né, como a gente acaba chamando, eles são tendência, né, você vê em todos os lugares. Qual é a maior procura que você tem? Porque você tem vários temas, então você pode fazer o recorte que você quiser, dependendo da tua criatividade, do seu gosto. Quais são os que têm mais saída? Hoje, o que nós vemos, né? Nós dividimos os painéis em 3 linhas, né?
Então nós temos desde as linhas com cortes mais retos, que são mais rápidos de produzir, são mais simples, cortes arredondados, que você aumenta um pouco a dificuldade, cortes mesclados, retos, arredondados, com rebaixo. Então às vezes a gente fala só do painel vazado, mas ele também pode ser só rebaixado. Então isso dá um efeito de profundidade, dá um efeito legal, fazer escritas nos painéis também a gente consegue. E nós temos uma quarta linha que aí fica a critério do cliente. O arquiteto tem um desenho que ele se inspirou e falou, ó, esse desenho eu quero colocar nesse ambiente, vai retratar a cara do meu cliente. Então a gente consegue também reproduzir isso daí. Então é bem tranquilo com relação à forma que você vai utilizar, né? Nós somos bem abertos com relação a isso, até porque nós só produzimos, mas o painel, o móvel é do cliente. Então tem que ficar a cara dele, é planejado para ele e por ele, né? Sim, e além disso, os painéis podem ser usados como frente de móveis, né? Assim, uma porta ou onde você quiser colocá-lo. Sim, nós já usamos eles como frente de móveis, tampo de mesa, porta para área gourmet também, nós já usamos. Até um lustre, nós já fizemos com painéis vazados. Então, assim, a variedade é muito grande, né? A gente ainda nós não conseguimos definir até onde nós podemos chegar com isso daí. Então, um projeto novo que nós fizemos foi da sua casa, então você tem uma nuvem feita com um painel que é recortado, que é um painel usinado, nós temos os balões. E quando o cliente tem a ideia, mas não consegue colocar no papel, não tem um profissional acompanhando, ele consegue vir aqui direto? Sim, Carol, é interessante aqui que nós temos uma equipe com designers de interiores, com arquitetos, pós-graduação. Então, assim, eles conseguem trazer para o computador, para o 3D, aquilo que o cliente imagina. É muito mais fácil ele ver no computador como vai ficar realmente, como vai ser na casa dele. Consegue replicar tudo aquilo que a gente apresenta para o cliente, que é o mais importante, né? Que também o computador, a imagem, ela aceita qualquer coisa. Agora, você reproduzir isso na casa do cliente é um dos nossos diferenciais também. E agora vamos entender como funciona esse processo. Um sorriso muda tudo. Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal de Presidente Prudente Região. O sabor inconfundível das receitas fiéis à tradição oriental. Umê, culinária japonesa. Pensando em mudar para Miami, mas não sabe por onde começar? Muito além da moradia e do visto, a 305 Tours cuida de cada detalhe para que você não precise quebrar a cabeça durante seu processo de relocação. Conhecendo seu perfil, podemos dessa forma guiá-lo e disponibilizar tudo conforme suas necessidades. Por exemplo, imagine chegar e já ter alguém te esperando no aeroporto com uma linha de telefone ativada. Em seguida, você segue para seu novo lar, já abastecido conforme sua escolha. Comida, itens de higiene pessoal, eletrônicos, bens indispensáveis para sua casa e até carro na garagem. Ainda damos auxílio para que você abra sua conta no banco, encontre a melhor opção em educação para seus filhos, te apresentamos a vizinhança e disponibilizamos um assistente que pode te ajudar em outras necessidades.
Bom dia a todos. Hoje nós estamos em Presidente Prudente, aqui com o nosso amigo Marco Antônio, proprietário da Crefini Negócios. E nós vamos perguntar a ele, vamos tirar todas as suas dúvidas quanto financiamento e consórcio imobiliário. Bom dia, Marcão, tudo bem? Bom dia, Renato. Uma satisfação em estar podendo falar com vocês, viu? Marco, o que você acha, fazendo uma análise do nosso mercado, você acredita que o cidadão que está nos assistindo, o nosso telespectador, você acredita que está na hora dele fazer um financiamento imobiliário ou um consórcio imobiliário? Olha, Renato, assim, não só o que eu acho, essa opinião não é só minha, é uma opinião do que aquilo que a gente tem estudado e acompanhado dentro de mercado, né? Então, assim, uma coisa que está clara para nós hoje é que é um momento, sim, da pessoa voltar a pensar no seu financiamento ou no seu consórcio imobiliário para aquisição daquele bem. Sim. A razão disso é principalmente porque nesse momento de mercado nós tivemos uma queda bacana das taxas de juros em função da queda da Selic. Sim. Se nós imaginarmos que em 2016, 2017, que foi a época da crise, as incorporadoras produziram muitos imóveis. Então isso gerou uma oferta muito grande. Com certeza. Mercado. Então quando você tem muita oferta, você acaba tendo uma queda do preço. Então para aquela pessoa que sabe que necessita do imóvel e tem o perfil de compra nesse momento, não existe um outro momento. A demanda está se ajustando e, se Deus quiser, nesse ano de 2018, nós vamos poder fechar cada vez mais negócios, né, Marco? É isso aí. Principalmente no que a gente tem visto nesse primeiro trimestre, já houve uma reação bastante interessante. No consórcio nem se fala, porque o cliente já entende a diferença entre os dois produtos, né? Aquele que se prepara um pouco mais consegue comprar com uma taxa bem menor. E então, aproveitando a tua deixa, qual que é a diferença, Marco, do financiamento imobiliário para o consórcio imobiliário, para que nós possamos esclarecer os nossos telespectadores? Ok, bem rapidamente é assim. O financiamento, o dinheiro é do banco. Então o banco ele cobra os juros que ele ali vai achar interessante dentro das taxas de mercado. Certo. O consórcio, o dinheiro é do grupo dos consorciados. E aí, então, você tem uma administradora que administra aqueles valores. Então, banco, você fala em juros, e hoje na casa de 9,5% a 10,5% ao ano, enquanto consórcio, você fala em taxa de administração, não se fala em juros, que vai dar ao redor de 2% ao ano. Então, essas são as diferenças principais entre os dois produtos, em termos de taxa. Agora sim, o momento da aquisição. O financiamento você paga mais caro, porém, você dá a tua entrada e já toma posse do seu imóvel. O consórcio, dependendo do que você tem hoje de entrada, essa tua compra pode demorar um pouco, porque você tem as regras do consórcio, de contemplação, que a gente pode aprofundar numa outra ocasião. Legal. E quanto a prazo, o financiamento hoje é até 35 anos, certo? O consórcio, quanto tempo mais ou menos? Hoje, grande parte das administradoras, elas vão até 204 meses, que também é um tempo bastante razoável. Quando você compara as duas tabelas, como o financiamento, quando você fecha um financiamento, já entra automaticamente, quer seja a tabela saque ou a price, as parcelas já sobem bastante. Então, se você fizer um comparativo entre parcelas, o consórcio ele continua tendo uma parcela bem menor do que a do financiamento, mesmo você optando por um financiamento em 35 anos. Estou fazendo só essa colocação para a pessoa não achar que 204 meses pode fazer com que a parcela dele seja muito alta. Não. Lembra que a taxa do consórcio é bem menor. É bem menor. Tá ok. Marco, você que está há um bom tempo aqui em Presidente Prudente região, trabalhando com investimentos e planejamentos de negócio, o que você acredita hoje que seria um bom negócio, um bom investimento para quem está nos assistindo? Renato, bacana, assim. Primeiro, o brasileiro ele acha que investir é só para quem ganha muito. E não é. A gente tem que parar com essa visão. Eu tenho planejado ao longo de 10 anos isso. São famílias que estão buscando, num futuro, ter uma rentabilização paralela àquilo que eles ganham no dia a dia, que é pelo trabalho dele, o ofício deles e tudo mais. E a gente tem tido bastante sucesso. Então, uma das estratégias que a gente tem montado, quando a gente fala do mercado imobiliário de investimento, é o quê? Imagina assim, rapidamente. Nesse momento que nós estamos vivendo, os valores dos imóveis estão um pouco baixos. Sim. Se você consegue buscar no mercado um imóvel com valor baixo e entender nesse imóvel qual que é o valor de locação que ele te daria. Em regra, uma equação boa é 0,8% do capital investido.
Então, se eu investir 100 mil num imóvel... E esse é o momento, né, Marco? Tá difícil para conseguir ponto 5, já estava difícil antes, agora o ponto 8 às vezes você até consegue. O ideal, que os empresários adoram, o investidor adora, é 1%. Mas hoje isso difícil, é bem difícil, fora de... difícil. Né? A hora que você vai falar de um imóvel comercial, numa localização extrema, tal, aí sim. Mas a realidade é uma só. Então, aquela pessoa que investe 100 mil consegue alugar por R$800. Sim. Dependendo da parcela que você faz para aquisição desse imóvel, o teu inquilino vai ser o teu sócio. Ele próprio se paga. Perfeito. Fica muito mais interessante. E se não se paga, Renato, que, por exemplo, o inquilino pague 80% da tabela. Sim. No seu bolso só vai sair 20%. Então, isso você está começando a formar patrimônio. E dependendo do contrato, com a atualização monetária, a atualização do próprio aluguel, esses 20% eles vão sendo achatados. Perfeito. Além da valorização do imóvel. Sim. Porque a gente não está falando só do imóvel por imóvel. Você está pagando imóvel hoje 100 mil, mas daqui 5 anos ou 10 anos ele está valendo 150, 200, vai depender da retomada, mas Sim. isso é um fato. Então, por isso que a gente tem encorajado muito as famílias a fazerem isso. Óbvio que quando você planeja a aquisição pelo consórcio, por conta da taxa, é muito mais barato ainda, muito mais vantajoso ainda. E é isso que a gente tem ensinado. Então, essa questão de aquisição de patrimônio, ela é muito importante. Vou te dar um exemplo rápido do que eu faço. Eu, particularmente, invisto em cartas em 180 meses. Cartas de crédito. Cartas de crédito em 180 meses. Certo. Quando essa carta contempla, eu vou e compro um imóvel. Sim. E alugo. Esse meu inquilino vai pagando. Qual o planejamento meu, da minha esposa e da minha família? Daqui 20 anos, que vai passar para mim, vai passar para você, vai passar para todo mundo, nós vamos ter 5, 6, 7 imóveis de locação. Sim. Que vai ser o que? A nossa aposentadoria. Ótimo. Não queremos só depender do governo por conta de INSS. Nós vamos poder ter lá, daqui 20, 30 anos, uma renda aí de 5, 6, 7 mil reais. Ótimo para nós, além do patrimônio. Lógico. O patrimônio, nossos filhos vão ter o direito sobre eles. Não vai ficar e não vai parar só em nós. Então, assim, isso é uma grande estratégia para esse povo hoje que acha que o investimento não é para mim. Tenho clientes que começam com uma carta de 70 mil reais, compra lá um terreninho, depois constrói e aluga. E sem contar que hoje as taxas de poupança, nós vimos agora, vemos todos os dias falando sobre investimentos em poupança, e esse ano, só nesse primeiro trimestre, foi retirado um absurdo. Então, o imóvel, não é porque nós trabalhamos no mesmo ramo, mas é que nós podemos ver hoje que tem uma liquidez muito maior e uma rentabilidade muito superior a qualquer outro tipo de aplicação. Exatamente. E ele passa a ser um investimento sem um propósito específico no sentido, precisa ser residencial ou comercial? Não. Você adquiriu o imóvel, as pessoas automaticamente vão se adequando àquele produto que você tem. Sim. Então, na experiência nossa de 10, 12 anos de mercado, eu nunca ouvi falar que a pessoa perdeu dinheiro comprando um imóvel. Não existe isso. E ainda rentabilizando em cima da locação, ela consegue fazer essa formação de patrimônio e dar aí tranquilidade para a família. E como meu próprio pai falava, o segredo de todo negócio é comprar bem. É isso aí. Certo? Então procure sempre um bom profissional para que você consiga fazer com toda a segurança possível o seu negócio. Marcão, quero agradecer imensamente a tua presença aqui no programa Agora é Mais. Está sempre de portas abertas e muito obrigado por essa parceria. Obrigado a vocês, Deus abençoe e sucesso. Sucesso para você também. Obrigado. Eu estou adorando as novidades sobre quarto de bebê. Se você está gostando do programa, siga-nos nas mídias sociais. Até sábado que vem.